Olá, meu nome é Tarcísio Santos e esse é o canal O Bom Combate, onde você pode ouvir a boa palavra, a palavra de Deus. Hoje estaremos falando das atitudes que demonstram em nossa vida o pecado. O que poderia ser pecado? Se você não sabe o que está fazendo, isso pode ser pecado? Existe uma passagem na Bíblia em que Jesus chega num templo onde as pessoas estavam comercializando vários produtos na porta do templo e dentro do templo, e Jesus chega numa atitude de rebeldia contra aquilo, de não concordar, e sai quebrando tudo, expulsando todos aqueles mercadores do templo. Jesus pecou? Essas perguntas a gente pode responder teologicamente, não com uma afirmativa absoluta. Porém, a gente pode perceber que quando você tem uma atitude de ira, você pode pecar. Na realidade, a maioria das atitudes de ira faz com que o ser humano peque. Muitas vezes ele discute, fala coisas que não quer, coisas que não queria ter falado, se ele ficasse calado e pensasse um pouquinho mais. Porém, a gente vê na passagem que está em Mateus 21:12, e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Quando a gente percebe a ótica de Jesus dentro do templo, era uma ótica muito diferente da ótica que a gente vê hoje em dia. Porque tudo que você vai ver em relação a qualquer templo que exista hoje, que se diz de Deus, o que você percebe? Você percebe que a maioria das instituições, elas estão fadadas a entrar por esse caminho da comercialização de algo. Muitas vezes se pede dinheiro, se pede tudo que você possa imaginar para fazer campanhas, para poder a igreja ter de onde tirar dinheiro. Até para ajudar os mais necessitados. A gente percebe que hoje a maioria das instituições elas estão preocupadas muito mais com o ministério do que propriamente com a missão. Porque Jesus, em sua época, ele era muito mais ligado, todas as passagens que passam por Jesus em relação a dinheiro, ele sempre aponta para o mais necessitado. Geralmente ele fala, vá, vende tudo que tem, dá aos necessitados. Geralmente ele fala isso. Dê aos necessitados. Porque Jesus mesmo, que era o patrono, se a gente for pensar, o patrono da igreja, a primeira pessoa representante da igreja evangélica, ou da igreja do evangelho, ele aponta para os mais necessitados. Ele pega a quem tem e diz assim, vende tudo que tem, ou então pegue e compartilhe com os mais pobres. Nunca, nunca, nunca você vê Jesus preocupado em ter um salário, Jesus preocupado em ser assalariado pelo evangelho. E os apóstolos, muitos apóstolos também viviam do que as pessoas davam para eles de bom grado. Eles não estipulavam nada para que as pessoas dessem. Mas, na realidade, eu queria apontar muito mais para o lado que Jesus ficou injuriado quando ele percebe que a casa dele, que ele aponta assim, a minha casa tem que ser uma casa de oração. Casa, eu vou tentar colocar isso como intercessão, casa de preocupação com as coisas, com o mundo, de intercessão pelo mundo, pelas coisas que estão erradas no mundo. Tantas coisas acontecendo ao nosso redor e a gente vendo várias e várias igrejas preocupadas consigo mesma, com o seu estômago. E o que eu posso dizer para você hoje é que a atitude de Jesus naquele templo, quando ele quebra aquilo tudo, de maneira nenhuma poderia Jesus estar pecando. Por quê? Porque se eu faço isso,
eu estaria fazendo com ódio no coração e muitas vezes uma atitude talvez desmedida, com falta de controle total. Como Jesus era 100% Deus, praticamente você pode entender que Deus ele não peca. Seria impossível Jesus entrar no pecado, meter o pé na jaca, como a gente fala. Por quê? Porque ele tinha a porção completa de Deus dentro dele. Ele foi gerado pelo Espírito Santo e o Espírito dele era o Espírito Santo. A carne dele, ela foi crucificada, massacrada por nós. Então, quando Jesus chega naquele tempo, a ira dele era uma ira de Deus, não era uma ira de um ser humano. Então, a ira de Deus nunca vai ser ligada ao pecado. Tanto que você percebe que toda a história, se você for pensar na ótica que Jesus pecou naquele momento, você vai achar que Deus peca quando leva alguma pessoa do mundo, quando permite que uma pessoa morra. Ele não estaria pecando porque ele sabe do princípio, meio e fim da vida de cada um de nós. E Jesus, por ser 100% Deus, e isso na teologia a gente chama de união hipostática, que é 100% homem, 100% Deus, da mesma criatura. Jesus era essa criatura. Então ele tinha o controle total de saber o que estava fazendo a cada minuto. Então naquele momento Jesus tem uma ira da parte de Deus e tem uma tomada de decisão de expulsar aqueles homens. Eu quero deixar isso para você, para que você entenda que a casa de Deus não é um comércio e que você, quando estiver na missão que Deus te deu, na obra de Deus, lembre-se sempre disso, que Jesus ficou muito chateado e ficou muito bronqueado porque as pessoas estavam fazendo da casa dele de comércio. Então eu te falo, o meu conselho para você é que compartilhe para que você possa, o que você tem, se você puder compartilhar com as pessoas necessitadas, compartilhe. Isso agradará a Deus e o seu nome será exaltado no reino de Deus. E eu deixo para você essa palavra com uma oração para que Deus venha nos abençoar. Senhor Deus, Pai, as nossas vidas estão, Senhor, em suas mãos, Pai. O Senhor sabe o que é melhor na nossa vida, então que a gente seja guiado pelo Teu Espírito Santo, para que a gente possa tomar as decisões corretas em nossas vidas, Pai. Nos ajude a ter um entendimento para não fazer da Tua casa de comércio, Pai. Não fazer a sua casa palco, Pai, para mostrar as nossas virtudes. Pelo contrário, Pai, que a gente possa compartilhar e ser mais um servo dentro da sua casa, Pai, fazendo com que a Tua igreja seja manifestada a Tua glória por onde a gente for. Que a Tua igreja nos acompanhe, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço por cada um, Senhor, para que as pessoas nesse momento sejam atingidas no seu coração e na sua consciência, Pai. Em nome de Jesus, amém. Se você gostou desse vídeo, meu irmão, por favor, compartilhe, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, para que a gente possa compartilhar essa palavra para todos os nossos amigos. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém.